Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou mensageiros a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de uma giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? É um questionamento, há um ponto de interrogação. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu sou o único que sobrou. Agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Você pode dizer isso para quem está ao seu lado? O Senhor vai passar, tenha certeza disso. Então veio um vento fortíssimo e separou os montes, esmagalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, ó Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Volte pelo caminho por onde veio. Vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unge Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles as bocas não o beijaram. Até aqui está ótimo, sente-se por favor. A gente às vezes cria na nossa imaginação uma fantasia de que existem super crentes.
super-heróis da fé, seres humanos completamente inabaláveis, aqueles super crentes que nunca enfrentam crises, que não enfrentam tentações, olha para cá, que não enfrentam dificuldades, que parece que estão vivendo acima do bem e do mal, super pastores, super bispos, super apóstolos. E como eu digo muitas vezes aqui, você olhando para essas pessoas no altar pregando, parece até muitas vezes que elas são mais importantes do que Jesus. Só que isso não existe. Isso não existe. Todos nós somos completamente dependentes de Deus. Todos nós temos os nossos momentos de acertos e temos as nossas situações de erros. Todos nós experimentamos na nossa vida vitórias e fracassos. Alguém está me ouvindo? Todos nós passamos por situações em que a nossa fé é abalada. Quem aqui nunca pensou em desistir? Aquele que disser que nunca pensou em desistir, está mentindo. Porque todos nós, em algum momento da nossa trajetória, já pensou em abandonar tudo e desistir. E muitas vezes desistir até da própria vida. Quando eu olho para a história de Elias, eu entendo o quanto ele é humano como nós. Amém ou não amém? Diga aí, perfeito é só Jesus. Diga isso. Perfeito é só Deus. Todo homem é falho. Todo homem está suscetível a cometer erros e enganos. Um dia uma irmã lá no Pan-Americano, eu era pastor de lá, e ela disse: pastor, eu tive um sonho, uma revelação que o senhor ia me decepcionar. Eu digo: e vou mesmo, em algum momento eu vou decepcionar a senhora vai me decepcionar, eu vou perdoar a senhora vai me perdoar. O nome disso é relacionamento. O nome disso é relacionamento. Olha para cá. Não existe o infalível, o super crente, o santarrão, o que está acima do bem e do mal. Perfeito é só Ele. Quando eu olho para Elias, eu vejo alguém, um profeta de Deus, um homem de Deus. E não é porque um homem tem falhas e defeitos, ele deixa de ser um homem de Deus, não. Mesmo com as suas falhas e defeitos, ele continua sendo um homem de Deus. A unção de Deus ainda está derramada sobre a sua vida. A Bíblia diz que os dons de Deus, eles são irrevogáveis. Você sabia disso? Diz, irmão, quando Deus te dá, não há quem arranque de você. Fala forte, fala com força. Quando Deus te dá, não há quem arranque de você. Os dons de Deus são irrevogáveis. Olha para cá. Mas aí, esse homem, que é muito parecido comigo e com você, esse profeta, ele é capaz de prodígios assim, Deus usando a vida dele para coisas inacreditáveis. E uma delas é o desafio em que Elias desafia 450 profetas de Baal, prepara o altar e vamos decidir aqui quem é Deus, se Baal é Deus, se Baal não é Deus, se o Deus de Israel é Deus. E aí os 450 profetas de Baal passam o dia inteiro ali clamando a Baal. Baal manda fogo sobre o altar, Baal manda fogo sobre o altar, Baal, e Baal não responde porque Baal não é Deus. Então Elias manda molhar mais ainda o altar. Ele manda molhar o altar, encharcar o altar. E ele começa a orar, e logo quando ele começa a orar, Deus já manda fogo do céu e consome todo o altar. E o povo fica perplexo. Então Elias se junta ali com a sua equipe e mata os 450 profetas de Baal. Mas esses 450 profetas de Baal, eles serviam a Acabe e a Jezabel. E a Jezabel representa uma personificação do mal. Olha para cá, diga isso. Nós estamos em guerra contra o mal, diga isso. Irmão, a tua guerra é contra o mal. Ela é ininterrupta,
ela é inadiável. Você não tem como ficar em cima do muro, não tem como empurrar para debaixo do tapete. Você tem que enfrentar, porque 24 horas por dia nós estamos enfrentando e guerreando contra o mal. E entenda uma coisa: às vezes a gente se empolga diante de uma grande vitória, a gente se empolga diante de um grande milagre, e às vezes baixa a guarda, se acomoda. Quando você alcança um grande milagre, uma grande vitória, se prepare, porque vai ter retaliação. Você está me ouvindo? Diz isso para quem está perto de você. Quando você alcançar um grande milagre, uma grande vitória na sua vida, se prepare, porque o inimigo vai levantar retaliação contra você. Olha para cá. Elias achou que sua missão estava cumprida, ele achou que o seu propósito estava terminado, ele achou que com esse feito, com esse dia memorável, Acabe estava desmoralizada, Jezabel estava abatida. Mas Jezabel é um espírito que representa a personificação do mal, é anti-Deus, é mentiroso, é cínico, é um espírito que prostitui, é um exemplo de prostituição, que fez o povo abandonar a verdadeira adoração, para abandonar a verdadeira adoração, para adorar ídolos. Olha para cá, olha para mim. E aí, Jezabel soube, olha para cá, Jezabel soube do que Elias tinha feito, e ela, em vez de se abater, ficar perplexa, porque alguém disse para ela: olha, ele orou e Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto, ele matou os 450 profetas. Era para ela ter pelo menos tremido nas bases, era para ela ter ficado com medo de Elias. Mas o que aconteceu foi o contrário. Quando ela soube da história, ela mandou um mensageiro para dizer para Elias que os deuses lhe castigassem com muito mais rigor, se ela não fizesse com Elias o que ele fez com os profetas dela. E aí Elias, em vez de entender isso e ficar firme e partir para cima e enfrentar a situação, se ele visse 450 profetas, que Deus ia lhe livrar da morte, ia lhe livrar de todo o laço do passarinheiro, de toda orquestração maligna. Mas ele teve medo, e o medo é irracional. O medo faz você esquecer quem você é. O medo faz você esquecer a quem você pertence. O medo faz você esquecer os propósitos e objetivos de Deus para a sua vida. Mas ele não teve só medo. A questão da crise espiritual na vida de Elias não foi porque ele teve só medo, foi porque ele foi egoísta. Ele achou que tudo girava em torno dele, que só existia ele de profeta em Israel. Ele achou que se ele não funcionasse ali, ninguém mais iria funcionar, e se Deus não usasse a vida dele, não ia usar a vida de ninguém. E aí ele cai num desânimo. Deixa eu abrir aqui um parêntese para falar dessa coisa chamada egoísmo. Diz assim: você precisa rever, diga isso, você precisa rever muitas situações na sua vida, e Deus está dizendo para você deixar de ser egoísta. Deixe de ser egoísta. Você está me ouvindo? Eu vou citar um exemplo aqui de egoísmo. Uma pessoa chegou para mim há alguns dias atrás aqui no altar e disse para mim o seguinte: pastor, eu tenho uma família muito bonita, sou casada, tenho 3 filhos, tenho um marido, um esposo que é muito bom para mim, não tenho que falar do meu esposo, ele é muito bom para mim, meus filhos são maravilhosos, minha sogra, eu me dou muito bem com ela, a família do meu marido é como se fosse minha família, e a minha família é como se fosse família dele. Mas, olha, presta atenção, mas eu sou uma pessoa infeliz, eu não estou feliz no meu casamento, eu não vivo feliz, porque eu sou apaixonada por uma outra pessoa,
e eu quero construir uma vida com essa outra pessoa. E eu queria ouvir a sua opinião, pastor. Ah, meu Deus, não vem, irmão, pensa bem antes de vir falar comigo sobre essas coisas. Pensa bem. Eu digo, a minha opinião é que você é uma pessoa egoísta. Você quer ser feliz, não importa o dano que você vai causar na vida de outras pessoas. Você quer ser feliz, mas você não se importa com o sofrimento que você vai causar na vida do seu marido, o quanto ele vai sofrer, o quanto você vai destruir, deixar sequelas na vida dele. Você não tem noção do dano que você está causando nos seus filhos, que vão crescer vendo a sua casa, o seu castelo, aquilo que é referência para eles. O castelo vai desabar, a casa vai se destruir, porque você está apaixonada e você quer ser feliz, e você acha que vai encontrar felicidade deixando pessoas destruídas pelo meio do caminho, e Deus não vai concordar com isso. Quando eu falo de egoísmo, é quando Elias esqueceu o propósito, e esqueceu que não dizia respeito somente a ele, mas um objetivo e um propósito de Deus que era maior do que ele. Amém ou não amém? Diz, irmão, nós fazemos parte de um propósito. Fala isso. Você foi chamado para um propósito. Meu querido, eu digo uma coisa para você aqui: debaixo do sangue de Jesus, não há mulher nesse mundo tão bonita, tão bela, não há pessoa nesse mundo que tenha capacidade de me arrancar da minha esposa, ou me fazer se separar dela. Jamais, jamais. Deus me livre. Deus me livre. Ela pode ficar cega, ela pode ficar numa cadeira de rodas, ela pode passar por sofrimento, situações extremas. Eu vou estar com ela, somente a morte vai me separar dela, e mais nada. Ninguém tem direito de ser feliz deixando pessoas destruídas na trajetória da vida, no meio do caminho. Porque Deus vai cobrar isso de mim e de você, se você fizer assim, se eu fizer assim. Porque Deus é justiça e juízo, e aquilo que o homem semear, ele vai colher, porque a lei do retorno, a lei da semeadura, ela é infalível. Você está me ouvindo? Diz, irmão, não diz respeito só a você, não. Eu penso nos meus filhos, eu penso na minha família, eu penso na igreja, eu penso nas minhas ovelhas, eu penso no ministério. Não diz respeito só a mim, não. Agora, quando o cara cai numa crise espiritual, ele perde. A primeira coisa que ele perde quando cai numa crise espiritual é a visão. Amém ou não amém? É a visão, é o discernimento, para você entender a natureza do problema que você está enfrentando e dizer assim: isso aqui não é de Deus, não. Não importa o que eu estou sentindo, mas o que eu estou sentindo é algo errado que vai trazer destruição. Não pode ser de Deus. Se o que eu estou sentindo vai separar uma família, vai destruir um casamento, isso não é de Deus. Alguém está me ouvindo aqui? Deus está falando para algumas pessoas aqui nessa noite, viu? Eu não sei para quem é. Olha para cá. Olha para mim. Perde a visão. E quando ele perde a visão, ele só olha para aquilo que é do seu interesse. Estou com medo. Abandona tudo, chuta o balde, vou fugir. Diz aí, fugir não é a solução. De novo, fugir não é a solução. Pare de fugir e enfrente o problema. Pare de fugir e enfrente essa situação. Olha para cá. Aí Elias tem medo e foge. E ele começa a entrar nessa crise. E mesmo em crise espiritual, Deus está ali pertinho cuidando dele. Então ele viaja um dia,
fica cansado, se deita debaixo de uma árvore, e o Senhor toca nele e diz assim: levanta e come. Ele olha ao redor, vê aquele alimento, aquele pão nas brasas, água, ele come, dorme de novo. Aí o Senhor toca nele de novo e diz assim: levanta e come, porque a tua jornada vai ser longa. E ele come, e ele recupera as forças, o ânimo. Em vez dele dizer: olha, o sinal de Deus aqui, olha, diz aí, você precisa entender os sinais de Deus, irmão. Fala forte. Diz isso, você precisa entender os sinais de Deus, meu irmão. Você está me ouvindo? Às vezes nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, Deus está dando um toque para você, Deus está dando um sinal para você. Deus usa às vezes o teu filho de 5 anos e usa a boca do teu filho para dizer algo para você. Alguém está me ouvindo aqui? E eu tenho certeza que o sinal de Deus não é para você retroceder, não é para você desistir, mas é para você seguir em frente e continuar lutando e ficar firme, porque Ele é fiel. Você está me ouvindo? Olha para cá. Todos os dias Deus me mostra alguma coisa. Todos os dias Deus dá um toque, revela para você alguns sinais. Mas Elias, com aquele ânimo, aquela força e vigor do alimento que ele recebeu de Deus, em vez dele seguir o seu propósito, ele retrocede e vai para o deserto, para o lugar de isolamento. 40 dias e 40 noites. E depois de 40 dias e 40 noites, ele entra numa caverna e ali ele fica deitado, e lembre-se, pedindo para si a morte. Há um profeta em crise espiritual, a crise do desgosto, a crise da decepção, a crise do desânimo, a crise de uma alma abatida. Ele pede para si a morte, ele está cheio de queixas, ele está cheio de reclamações, e Deus não dá ouvidos para as suas queixas e para as suas reclamações. A pergunta que Deus faz para ele é a pergunta que Deus está fazendo para muita gente aqui nessa noite, porque o anjo do Senhor chega ali, é teofania, Deus se manifestando como anjo. Mas vamos dizer, o anjo do Senhor chega ali e toca nele e pergunta: o que tu fazes aqui, Elias? É um questionamento, é uma interrogação. O que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, você não era para estar aqui. O que é que você está fazendo com a sua vida, Elias? O que é que você está fazendo com o seu chamado, Elias? O que é que você está fazendo com o seu sacerdócio, Elias? O que é que você está fazendo aqui, Elias? É Deus perguntando para muita gente aqui: ei, o que é que você está fazendo com a sua vida? Será que você não parou para pensar no tamanho da besteira que você está fazendo? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Oh, o que é que você está fazendo com a sua vida? Diz: ainda dá tempo para mudar a trajetória. Ainda dá tempo para mudar a atitude e fazer diferente. Ainda dá tempo. Nem tudo está perdido, não está acabado. Deus ainda está trabalhando. Diga isso: Deus não terminou a obra que Ele começou. Diga isso: Deus ainda não terminou a obra que Ele começou. E o Senhor diz, e Ele faz: porque mataram os teus profetas, e bababá, e bababá, e só eu, e agora querem me matar. O homem que venceu os 450 profetas de Baal agora é um frouxo. Olha como a gente oscila. Um dia a gente está cheio de vigor, cheio de coragem. Eu vou enfrentar, eu vou. Parece carro velho, só tem arranco. No outro dia é a bipolaridade da fé. Certos dias o cara está cheio de fé, outros dias o cara está completamente desanimado.
Então o Senhor vai lá e diz assim, Deus não quer dar muita importância para o que ele fala, não. Deus diz assim: levante-se e vá para a frente da caverna, porque o Senhor vai passar. Diz, irmão, levante sua cabeça, enxugue suas lágrimas, porque Deus vai passar. E Deus não fala com pessoas caídas, Deus fala com aquele que está de pé. Você está me ouvindo? Deus não fala com pessoas caídas, Deus fala com aqueles que estão de pé. O Senhor vai passar. Então Elias vai ali para a porta da caverna, e você viu que acontece um monte de coisa: vento forte, fogo, terremoto. E a Bíblia diz: Deus não estava em nenhum deles, mas veio uma brisa suave, um vento, um murmúrio de vento, uma brisa suave, e o Senhor estava naquele vento suave. E o Senhor pergunta mais uma vez: o que tu fazes aqui, Elias? Amém? Ei, pergunte aí para quem está perto de você. Pense bem, antes de fazer suas escolhas, antes de tomar suas decisões, ore, peça direcionamento para Deus. Ele revela, Ele mostra, Ele te dá a direção. Fale com Deus. Em Deus você vai encontrar todas as respostas para todas as crises e dilemas da sua vida. Oh, você está me ouvindo? Ele fala a mesma coisa de novo. E a ordem do Senhor é o seguinte: volta pelo caminho que vieste. Você vai ter que começar de novo. Amém? Volta pelo mesmo caminho que vieste. Você está num ponto errado da sua vida. Você está numa encruzilhada errada. Você não era para estar aqui. Você tomou o caminho errado. Então você vai ter que voltar para o início da sua jornada, da sua fé, da sua caminhada, do seu relacionamento com Deus. Deus está falando de conserto. Alguém está me ouvindo aqui nessa noite? Deus está falando de conserto. Deus está falando que ainda dá tempo você alcançar o perdão dos seus filhos. Ainda dá tempo você restaurar seu casamento. Ainda dá tempo para você salvar. Ainda dá tempo para você fazer algo diferente. Ainda dá tempo para você reconstruir a sua nova história com Deus e Ele começar um novo projeto na sua vida. Lembra aquela canção que diz assim: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever, vamos ficar de pé, conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Existe, diga isso. Existe alguém que pode estar em crise por sua causa, às vezes por trás de uma revolta, às vezes por trás de uma mágoa, de um ressentimento, de uma pessoa azeda,
Tem alguém que tudo que essa pessoa quer é o seu abraço. É o seu abraço. O que o filho quer, ele não quer coisas, ele quer você. A gente quer dar coisas como estratégia de substituição. A gente dá coisas, e o filho não quer coisas, ele quer a sua presença, ele quer você. Você está me ouvindo? E aí, tem alguém na sua vida que pode estar sofrendo e pode estar vivendo uma crise por causa de algum dano que você causou, e você não entende por que, pastor, as coisas não dão certo para mim, por que eu não tenho paz na minha vida, por que eu não alcanço as vitórias, as bênçãos. Eu sei que Deus tem projeto na minha vida, mas nada dá certo, porque Deus quer que você volte no caminho. Amém? Tem alguém que precisa que você peça perdão e dizer: me perdoa porque eu falhei com você, me perdoa porque o que der para eu consertar eu vou consertar, e o que der para eu fazer eu vou fazer, aquilo que está na medida do possível, o que der para fazer. Amém? Diz aí: voltar pelo caminho por onde veio. É pedir perdão. Amém? Ah, pastor, eu odeio a minha sogra. Vontade de esganar aquela megera, mas está aqui na igreja, sapateando, rodando, falando em língua estranha, e não entende porque nada dá certo, e não entende que Deus está dizendo: ei, volta pelo caminho. Mas eu andei 40 dias e 40 noites, não importa, você vai andar de novo 40 dias e 40 noites, e vai voltar pelo caminho, e dessa vez vai fazer o que eu estou mandando você fazer. Me ouvindo? Ir lá pedir perdão para a sogra é engolir um sapo, mas a gente não vive essa vida sem engolir alguns sapos, sem passar por situações de constrangimento. Amém? Mas você vai lá, abraça a sua sogra, e é verdadeiro o seu abraço, e é sincero, e as cadeias do inferno caem por terra. Você vai lá e abraça a sua cunhada, e as cadeiras do inferno caem por terra. Amém? Muitas coisas não dão certo na nossa vida porque o egoísmo fala mais alto. Meu orgulho, meu egoísmo. Eu vou pedir perdão para esse rapaz? Não, eu vou me rebaixar. Se foi ele que errou, foi ele que falhou comigo, eu vou ter agora que dar o braço a torcer. Pois é, a gente tem que dar o braço a torcer, ceder agora para ganhar algo muito maior lá na frente. Alguém está me ouvindo aqui? Diz assim: porque Deus ainda não terminou a obra que Ele começou na sua vida e na sua história. Deus ainda não terminou a obra que Ele começou na sua vida e na sua história. Deus ainda não terminou a obra que Ele começou na sua vida e na sua história. Sabe aquela história que José pensava que o menino estava com Maria, e Maria pensava que o menino estava com José, e tiveram que voltar todo o caminho para ir atrás do menino, porque tinham perdido o menino, e encontraram o menino com 12 anos conversando com os doutores da época. Tem gente assim na igreja que perde Jesus no meio do caminho. Está na igreja, bate no peito e diz: eu sou evangélico, mas já perdeu Jesus no meio do caminho há muito tempo. Diz aí: você precisa reencontrar o primeiro amor, voltar para o início, viver como você viveu um dia no começo da sua fé. Obre caraba chore balabas.